está saindo aí pelo começo do semestre próximo, né? Então, nós fechamos esse primeiro ciclo do Cartas do semestre 1 de 23, abriremos um outro ciclo do Cartas no semestre 2 de 23, e aí pelo julho, provavelmente vocês vão estar recebendo a programação e o ciclo de discussões que a gente vai estar fazendo, né? A outra coisa que eu queria dizer é que todas as sessões desse ciclo do primeiro semestre estão gravadas no nosso site, né? No website do nosso projeto. Toda vez Monize faz propaganda, bota no chat o link. Então, no chat vocês encontram o link para o acesso à gravação de cada uma das sessões que a gente fez de discussão. É a primeira vez que a gente grava e bota no ar, né? Para algumas das sessões a gente tem os slides que foram apresentados, ainda não os textos, com esse espírito de que eram textos em elaboração. Para outras sessões a gente tem slide e texto, né? Perdão, gravação e texto, né? Então vocês se sintam à vontade para se servir no website do nosso projeto, de modo que a gente possa também maximizar a discussão desses avanços de pesquisa que a gente vem fazendo, né? O último aviso que eu queria dar é que no dia 26 desse mês, o nosso projeto internacional, o Who Cares? Rebuilding Care in a Post-Pandemic World, ele vai estar fazendo o seu primeiro, nos dias 24, 25, 26 e 27, nós vamos estar fazendo o nosso primeiro encontro internacional de todas as equipes, de representantes de todas as equipes, dos 6 países. No dia 26, nós vamos estar fazendo uma atividade voltada ao público. 25 e 27 serão dias internos, em que a gente vai estar discutindo os avanços do primeiro ano, no dia 25, e planejando o segundo ano, no dia 27. Mas no dia 26, a ideia é fazer uma sorte de restituição do que ainda está sendo armado, né? No curso da armação. Então, a gente vai ter esse evento aberto, presencialmente, óbvio, para um público na França, mas que vai ser um evento híbrido. Infelizmente, a gente não vai ter tradução para o português. O recurso do projeto só nos permitia, ou só permitia à equipe francesa que cedia o evento, traduzi-lo para uma outra língua. Então, a gente tem o evento em francês sendo traduzido para o inglês e as falas em inglês sendo traduzidas em simultâneo para o francês. A gente está difundindo amplamente no Brasil o cartaz, que é muito bonito, feito pela equipe francesa, e o programa, tá? E aí era muito bom se vocês pudessem ajudar nessa difusão, tá? O evento é híbrido, ele vai requerer inscrição, daí é bacana que as pessoas tenham acesso ao cartaz e aos links por onde se inscrevem no evento. Tá? Então, essa era a última boa nova antes da gente começar a nossa sessão de hoje. Nessa sessão, a gente vai ter o prazer de, em primeira mão, ouvir avanços de um trabalho que começa a ser feito no nosso projeto pelo professor Pedro Nicoli, que é professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, mas que é também membro ativo, conceptor e condutor do Núcleo Diverso na UFMG, e da professora Regina Estela Corrêa Vieira, que é professora da Universidade Federal de Pernambuco, logo será também de outros lugares, e é também pesquisadora do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. Pedro e Regina, no nosso projeto, eles têm um papel muito importante, né, que é tomar a discussão do cuidado como um direito. Quer dizer, essa é uma discussão que tem sido crescentemente enfrentada por nós na América Latina,
né? E estou falando de nós na América Latina, porque essa é uma rede que nos é muito cara, né? E pensar esse direito com múltiplas caras, né? Temos várias autoras entre nós nessa rede de colaboração nesse campo, que têm trabalhado nesse tema, mas nós tínhamos, na verdade, uma necessidade de avançar sobre isso no caso brasileiro, tá? Então, acho que esse lugar muito importante que o trabalho de Pedro e Regina no nosso projeto ocupa é exatamente o lugar de fazer com que a reflexão brasileira sobre a questão do cuidado e o direito, ela avance, tá? Nós estamos muito acostumados a pensar sobre os direitos de trabalhadoras, os pleitos de direitos, a não observância de direitos, mas temos sido muito atentos para pensar a própria arquitetura do direito brasileiro e como ela contempla a questão do cuidado. Ou seja, é um trabalho super ambicioso, mas eu acho que é um trabalho central, não só para a área do cuidado, como para a área do direito, né? Por isso que nós somos muito felizes de acolher Pedro e Regina no nosso projeto desde o primeiro momento, né? E agora está podendo começar a ouvir resultados desse empreendimento, que eu acho que é um empreendimento de grande fôlego, em termos de investigação, né? Não só da legislação, mas da jurisprudência, das práticas em torno disso, dentro do sistema judiciário, mas e criar com isso insumos para os nossos trabalhos, né? E para os atores do campo. Eu acho que é algo que é realmente inovador do ponto de vista da literatura brasileira e promissor do ponto de vista do enlace entre nosso projeto e a agenda dos atores na sociedade. Então, é com muita alegria que eu passo a palavra para Pedro e para a Regina, que, em primeira mão, dentro de casa, em família, né, apresentam algo que depois a gente vai discutir no colóquio com as outras equipes internacionais. Pedro, Regina, com vocês. Obrigada, Nádia. Eu vou fazer só uma breve consideração. Pedro, é com você. Como vocês podem ver, eu peço mil desculpas, estou nesse estado. Então, eu vou evitar falar nesse primeiro momento. Pedro foi, como sempre, a pessoa mais gentil do planeta. Ele faz a exposição e depois a gente debate, mas estou aqui. Ei, gente, tudo bem com vocês? Vocês me ouvem bem? Me veem bem? Eu estou perguntando isso, na verdade, porque eu estou num lugar que não é o meu típico de fazer esse tipo de intervenções, porque, na verdade, aqui em casa são dois professores, né? Eu e o Marcelo está numa banca de doutorado agora no escritório, e vocês sabem bem, quem tem essa vida acadêmica compartilhando espaços desse tipo, que uma vez que uma coisa acontece, o outro fica, fica necessariamente colonizado e tomado, né? No seu espaço, né? Então eu estou aqui no quarto mesmo, aqui escondidinho, no laptop, e a razão pela qual tudo aquele atraso no começo também aconteceu, né? O laptop que estava assim meio encostado, foi atualizado, o Zoom também, mas enfim, acho que está tudo nos conformes nesse momento. Começo primeiro agradecendo a Regina pelo esforço, viu, Regina, de estar aqui com a gente nesse momento. A Regina passou uma semana de cão aí, né? E ainda assim a gente conseguiu estruturar juntas essa apresentação e, de alguma forma, dar sentido às ideias desse texto que é compartilhado não só nesse momento, mas também para as atividades do Colóquio de Paris, como disse a Nádia, muito entusiasmados, né, com as possibilidades do diálogo, tanto aqui quanto lá. E agradecer a Nádia também e a equipe do projeto, porque, assim, é engraçado, né? Ultimamente eu tenho, com base nessas produções, os dois artigos com a Regina e também o do envelhecimento LGBT que a gente vai apresentar em Paris, eu fiquei assim meio reflexivo, assim, como acho que essa é a vez que eu me senti melhor como pesquisador e professor na produção de coisas que eu acho que fazem muito sentido, tem um senso de oportunidade, mas que também são constituídas num espaço que para mim tem se transformado em um espaço fundamental, assim, coisa que eu não sentia muito nos outros espaços do direito, sobretudo. Então, para dizer para vocês que eu me sinto muito bem com vocês e fico muito feliz de receber essas palavras generosas que acolhem as nossas propostas e reflexões a partir desse diálogo e desse senso mesmo de oportunidade, que eu acho que é uma reflexão um pouco mais sistemática sobre o direito e a forma como ele trata o cuidado pode oferecer. Vou compartilhar minha tela com vocês, não são assim grandes achados empíricos nem nada disso, mas de todo modo já temos algumas ideias que a gente gostaria de compartilhar e por isso faço esse compartilhamento. Vocês estão vendo a minha tela? Porque eu não sei se... Sim. Então, sim.
Sim. Então, tá. Esses, na verdade, são os primeiros achados, ou talvez nem os achados propriamente ditos, mas as primeiras impressões, até mais profundas do que propriamente de achados empíricos, em análises teóricas do ponto de vista do direito também, que a gente traz e compartilha com vocês a partir dessa ideia do direito brasileiro do cuidado, que dá título ao artigo que a gente compartilhou para a discussão de hoje. Vocês devem ter percebido, quem teve a oportunidade de ler, e quem não teve também, enfim, a gente conversa por aqui mesmo, que é um texto que se reporta fortemente às ideias de um projeto em curso, né? Que é esse projeto ambicioso do qual falou a Nádia, de traçar as linhas e elementos que falem dessa arquitetura do campo jurídico do cuidado no Brasil, dando conta de 3 grandes frentes nessa perspectiva para o desenvolvimento ao longo dos próximos pelo menos 2 anos do desenvolvimento dessa pesquisa nesse projeto e para além dele, né? Eu e Regina, a gente vem entendendo pouco a pouco que a gente está constituindo um espaço que eventualmente vai nos ocupar por muitos mais anos do que esse, né? A Regina já vinha constituindo reflexão desde a tese, eu também investigações paralelas, mas agora a gente está entendendo que a gente tem aqui a possibilidade de constituir propriamente e intervir no contexto da formação desse campo jurídico do cuidado no Brasil. E aí, a nossa ideia, essencialmente, com esse projeto amplamente, é fazer um mapeamento mesmo, no primeiro momento, dessas 3 grandes frentes. Primeiro, traçando um estado da arte da literatura do cuidado no Brasil. E no seminário que a gente fez no SEBRAP em novembro do ano passado, eu apontei lá algumas tendências que a gente identificou na literatura jurídica brasileira sobre perfis de publicações que a gente vê aparecendo em relação ao tema do cuidado na reflexão jurídica brasileira. A gente retoma largamente esse mapeamento hoje, com avanços, acho que significativos em relação a esse universo, mas, de todo modo, a ideia é compreender a entrada e circulação do conceito de cuidado na literatura jurídica brasileira, coisa que os outros campos das humanidades já fizeram, mas que, de certa maneira, o direito ainda não fez. Essa é a primeira dimensão. A segunda, uma dimensão que a gente também já começou a compartilhar achados assim, dessa natureza, né, de proporção arquitetônica, das normas brasileiras que tratam do cuidado, contemplando, evidentemente, aquelas que o fazem de maneira direta e explícita, mas também apontando formas oblíquas, indiretas, de regulação do cuidado que já existem e, eventualmente, vão formatar o modo como o direito brasileiro enxerga o cuidado. A terceira frente, que é a frente que a gente menos desenvolveu ainda, porque é a frente que envolve, inclusive, incursões de pesquisa empírica no direito, de levantamentos quantitativos e análises qualitativas de decisões judiciais, a gente vai deixar para falar mais amplamente em momentos posteriores do projeto, uma vez que a gente já tem digamos, elementos para o seu desenvolvimento, mas, de todo modo, ainda não tem propriamente achados para compartilhar nessa perspectiva, a terceira frente da jurisprudência. Então, a nossa ideia, então, com esse movimento assim um pouco mais amplo, sistemático, traçar essa arquitetura do campo jurídico do cuidado do Brasil. Uma arquitetura que a gente toma aqui numa apropriação meio solta da palavra arquitetura, significando esses grandes elementos, a estrutura e tudo mais, mas alguma coisa mais do que isso. A gente colocou no artigo, né, uma citação da Zaha Hadid, que é uma arquiteta iraniana, que morreu ano passado, se não me engano, né, e que toma conceitualmente a arquitetura para além, inclusive, dessa concepção ser um pouco mais comum, mais ordinária, mas algo que possa se conectar, inclusive, à esfera do bem-estar, do prazer, e, eventualmente, é o que a gente pretende com essa arquitetura jurídica do campo, arquitetura do campo jurídico do cuidado no Brasil, é a possibilidade de, a partir do traçar desse mapa, intervir e, de certa maneira, formular futuros jurídicos possíveis para o cuidado que contemplem não só a regulação do que já está, de maneira precária, de maneira sempre entrecortada e difícil no processo da luta histórica por direitos de quem está no campo do cuidado, mas também pensando ele a partir da sua centralização como valor constitucional, enfim, da sua entrada definitiva a partir de uma outra porta aqui no campo do direito, pensando nele no sentido arquitetônico aqui um pouco mais aberto do que propriamente essa primeira noção. E aí, para reorganizar um pouco as ideias e apresentá-las de uma maneira um pouco mais orgânica, diferente do que a gente fez no seminário de novembro no SEBRAP, eu queria, na verdade, ao invés de apresentar primeiro achados do estado da arte, depois achados da nossa arquitetura normativa, eu queria dizer que eu queria, de certa maneira, reorganizar um pouco as ideias desse texto e falar de 5 momentos
nessa relação jurídica entre cuidado, nessa relação entre cuidado e direito, para que a gente possa chegar a essa ideia final, que é uma ideia que a gente vai desenvolver muito ao longo dos próximos meses, de um direito do cuidado, né, com esse qualificativo. Pensar em 5 faces ou capítulos ou tempos desse tango complicado entre cuidado e direito, né, entre cortado, difícil, violento, parcial e, enfim, e em curso, que falam dessa entrada do conceito de cuidado no campo do direito brasileiro. E aí essas 5 dimensões são momentos que não são momentos que se sucedem no tempo, mas são esses tempos assim meio desencontrados. Todas essas dimensões ainda estão presentes de maneira muito forte na realidade jurídica brasileira e talvez a última ainda a elaborar a partir dessa compreensão dos tempos anteriores. Então, não é uma linha do tempo, talvez o seja como forma de primeiro aparecimento, mas essas dimensões definitivamente não se sucedem temporalmente, é o que a gente vai entender, sobretudo a partir da compreensão de como circula o conceito na literatura e nas normas brasileiras. A primeira dessas dimensões é o dever de cuidado, depois o cuidado, a obrigação de fazer, depois direitos no cuidado, direito ao cuidado, como um capítulo mais recente do desenvolvimento dessa reflexão, e, no fim, direito do cuidado. É isso que eu queria compartilhar com vocês. Essa imagem é uma imagem que eu gosto muito, que um pouco evoca esses sentidos assim complicados desse tango, né? É de uma artista plástica sul-africana, que tem uma série de instalações com a Sophie, né? Que é essa representação de uma trabalhadora doméstica no contexto sul-africano, em posições assim épicas, né? Regendo orquestras, montada no corcel, enfim, nos fazendo pensar aqui sobre essa relação entre institucionalidade e cuidado, nessa perspectiva. Bom, o primeiro tempo desse tango é o tempo do dever de cuidado, né? A gente percebeu, tanto na análise normativa quanto nos levantamentos bibliográficos, que há, digamos, algo que é estrutural e que antecede, inclusive, propriamente uma entrada conceitual límpida e definitiva do cuidado no campo jurídico, que é a percepção de que o cuidado entra no direito, sobretudo a partir da chave dos deveres. Deveres que são associados, numa primeira abordagem, no primeiro momento, à esfera moral da regulação da família e sua tradução jurídica. Isso significa dizer que tudo aquilo que a gente discute em uma série de perspectivas, e outras pesquisadoras do projeto tratam disso muito bem, melhor do que a gente, inclusive, certamente, no campo das relações atualmente, e também da influência dessa concepção em uma série de esferas, do familismo, mas aqui, para nós, o familismo nas suas acepções propriamente normativas, na previsão que o direito brasileiro, o direito civil, o direito privado e, sobretudo, o direito de família faz dessas posições, relações e sentidos que o cuidado assume desde o primeiro momento na sua entrada no campo do direito. Faz isso a partir de uma compreensão juridicamente estabelecida do poder masculino, no primeiro momento, e da fixação de posições que, a despeito de superadas formalmente dentro de algumas modificações da legislação brasileira, ainda tem, digamos, uma força e um sentido jurídico muito próprio no nosso debate sobre família até hoje, no direito brasileiro. Isso significa dizer que, mesmo que a igualdade tenha se implantado de maneira mais significativa no contexto do direito de família, a gente ainda entende que há uma força muito, muito grande desse modo de ler o cuidado a partir de posições fixas e a partir de um certo poder que estrutura essas posições, que vai informar os desenvolvimentos das reflexões contemporâneas sobre o cuidado no Brasil. E num primeiro momento em que essa entrada acontece tanto do ponto de vista normativo quanto na reflexão da chamada doutrina jurídica, né? E é engraçado, a Regina que chamou a atenção quando a gente estava produzindo o artigo, nós no direito a gente chama as pessoas que refletem, produzem os livros textos, e que eventualmente fazem reflexões assim mais estruturais, de doutrinadores. Você vai ver alunas e alunos do direito dizer, quem é o doutrinador desse campo? Até hoje, né? Você vai dizer os principais doutrinadores do direito civil, direito privado, enfim. Essa ideia de uma doutrina que vai constituir, sobretudo a partir de livros e não propriamente de artigos científicos, o nosso campo. Os artigos científicos entraram de maneira definitiva como um processo de profissionalização acadêmica do direito e da afirmação da pesquisa jurídica nessa perspectiva, mas ainda a força desses grandes livros do campo tem um destaque especial quando a gente fala de direito. E nesse contexto, esses autores, essas normas, no primeiro momento, que entram tratando do dever de cuidado, revelam um certo desdém pelo conteúdo das práticas e relações de cuidado. Atribuem os deveres, mas se interessam muito pouco sobre o que isso tudo significa na vida concreta, basicamente
presumem um certo conjunto de operações e tratam com um certo desinteresse dentro da atribuição de obrigações e também de algo que vai se aprofundar na história do direito brasileiro, que é uma perspectiva punitivista do cuidado, né, que estabelece essas obrigações e que cada vez mais reflete sobre elas dentro da chave da punição. Aí, querendo ilustrar um pouco o que a gente quer dizer com isso, vou recuperar uma coisa que está no artigo, que é uma análise que a gente fez da primeira obra de direito de família no Brasil, do final do século XIX, que é de autoria de um civilista brasileiro muito influente. Quem é de Minas Gerais conhece ele por Conselheiro Lafayette, né? A cidade aqui de Minas, que é o Lafayette Rodrigues Pereira, que vai essencialmente ou apresentar considerações sobre o cuidado, de maneira direta e indireta, que se constituem a partir dessa aproximação de elementos, que vão dar um pouco conta de como essa base obrigacional se constituiu na história do direito civil brasileiro. Primeiro, dizendo que a família pertence ao domínio da moral, e que a regulação do cuidado, aqui cá entre nós, vai pertencer a esse mesmo domínio, e que o direito só incide nessas esferas quando acontece alguma coisa de errado, né? E nessa perspectiva está assentado no poder marital, nesse primeiro momento, o direito de exigir obediência, que tem um correspondente do outro lado no direito de ser alimentada, né, da esposa no contexto das relações conjugais. Ao mesmo tempo, os doutrinadores do direito civil brasileiro todos reconhecem a força de vínculos centrais para as práticas de cuidado, como o vínculo sagrado entre mães e filhos, vai dizer o Lafayette Pereira, e evidentemente que há, digamos, essa formação de uma obrigação por parte da família, dos pais, mãe e pai, nessa perspectiva do cuidado dos filhos, mas que vai se traduzir em deveres propriamente ditos, que são pensados sempre a partir da chave de obrigações que ganham corpo jurídico, sobretudo para as mulheres, como a obrigação que está aí exemplificada. Essas são citações do próprio livro, né? A mãe é obrigada a amamentar de leite os filhos de peito. Enfim, outra coisa que aparece, que a gente coloca por enquanto, né, como uma nota de rodapé aqui lateral, é um uso muito expressivo nessa primeira literatura jurídica brasileira da palavra cuidado e cuidar para o cuidado patrimonial. Sobretudo, que é claro, não corresponde exatamente aos sentidos que a gente atribui aqui, mas eventualmente pode nos dizer alguma coisa. Há uma elaboração mesmo ao redor disso tudo, né? Cuidar do patrimônio de alguém, é o caso, por exemplo, das considerações que são feitas em relação ao tutor. Essa dimensão continua presente, de certa maneira, nas reflexões até hoje, né? O uso dessa ideia de que o patrimônio é algo que mereça ser propriamente cuidado, nesse sentido. Ainda que imprópria, interessante para nós, para entender como é que essa palavra circula e assume seus primeiros sentidos aqui no Brasil. Isso vai, de alguma maneira, se expressar na legislação que historicamente se constitui para regular a família, e, a despeito de mudar de cara, esse é um trecho, um exemplo, que dentro dessa grande arquitetura das normas aplicáveis ao cuidado, vai se expressar, inclusive, em normas que estão vigentes até hoje. O Código Civil de 2002, o nosso novo Código Civil, né, com 20 anos, vai não mais tratar do poder marital e do poder paterno, mas, de todo modo, falar de poder familiar, mas sempre numa perspectiva de atribuição de deveres e, eventualmente, de punição em castigos ou punição, na verdade, em digamos, expedientes jurídicos que imponham penalidades de natureza administrativa, penal, e, nesse caso, a perda do próprio poder familiar, quando os deveres de cuidado são descurados, né? Deixar o filho em abandono, por exemplo, vai dizer o artigo 1638 do Código Civil, pode resultar na perda do poder familiar. Ou seja, essas bases obrigacionais e punitivas, a despeito de terem progressivamente ganhado uma nova dimensão, ainda são preponderantes na disciplina, por exemplo, do direito de família brasileiro, mesmo que formalmente agora em chaves ou em conceitos jurídicos que falam de um certo compartilhamento igualitário dos deveres. Então, essa primeira perspectiva, cuidado como dever, muito ainda influente entre nós, a gente volta a falar sobre ela quando falar de direito ao cuidado e das formulações que em dois momentos em duas vertentes assim muito muito distintas, vão enxergar, por exemplo, essas obrigações de natureza familiar. Aí, esse primeiro momento é, de certa maneira, aprofundado de modo no segmento, digamos, da disciplina jurídica do cuidado, a partir de considerações que percebem esse dever de cuidado em sua materialidade
e com um pouco mais de detalhe, entendendo como uma obrigação de fazer. E há progressivamente um interesse do direito de compreender o que esse fazer significa, mas sempre dentro dessa mesma matriz, um aprofundamento da perspectiva obrigacional e, sobretudo, de uma dimensão penal do dever de cuidado. O Código Penal brasileiro usa a palavra cuidado em uma série de passagens, mas sempre com uma preocupação da forma como você vai eventualmente aferir o descumprimento de um dever de cuidado com um interesse efetivo sobre o que você passou nesse processo, né? Que processo de cuidado é esse, como eventualmente um juiz penal pode aferir essa necessidade de punir de maneira mais qualificada, ou eventualmente, inclusive, de punir a partir dos crimes culposos, né? Que são aqueles sem intenção do agente. Como é que o cuidado entra nessa história, né? Digamos, de viabilizar a punição para esses crimes culposos ou, eventualmente, inqualificantes para crimes em que a pessoa tinha o dever de cuidado. Então, o direito olha, pela primeira vez, para o universo das relações de cuidado no seu fazer, para compreender como é que, de certa maneira, o cuidado deixa de ser feito em quadros em que ele era uma obrigação, para que a gente possa punir de maneira qualificada. Então, tem uma consolidação definitiva dessa primeira matriz, que tem na primeira dimensão uma obrigação, um dever, e na segunda, ou na contraface dela, uma compreensão mais cuidadosa de como são esses processos punitivos a partir de uma descrição densa mesmo do processo do cuidado nessa perspectiva. E nesse momento, até essa segunda dimensão se consolidar de forma forte no direito brasileiro, o cuidado, de certa maneira, aparece como um certo desabilitador de direitos. Uma série de pessoas que estão incumbidas do cuidado, por conta justamente da atribuição desses deveres e da possibilidade da punição, não acessam propriamente a esfera dos direitos. A gente vai retomar isso quando conectar essa reflexão, por exemplo, com as trabalhadoras domésticas de maneira geral, mas com o cuidado não remunerado, com o trabalho no contexto familiar. O fato de se estar incumbida de uma obrigação de cuidado faz com que o direito desabilite a linguagem dos direitos de modo imediato na história do direito brasileiro. Então, isso é interessante, né? Como é que nos pareceu interessante refletir como é que o cuidado é engajado, na verdade, para atribuir obrigações, punir e também para privar quem efetivamente está incumbido dessas atividades da possibilidade do acesso à linguagem e à esfera dos direitos. A gente tem essa dimensão do interesse jurídico pelos processos de cuidado e pelo cuidado de maneira geral e numa perspectiva punitiva, por exemplo, na reflexão penal sobre o cuidado. Está aqui uma citação do Heleno Fragoso, que é um advogado muito influente, inclusive, muito importante na história das resistências brasileiras contra a ditadura civil militar nos anos 60 e 70, e também se tornou um doutrinador do direito penal muito influente, em que ele vai, num texto de 1976, falar de uma noção própria ao direito penal, que é a noção de cuidado objetivo, dizendo, essencialmente, para os crimes culposos, eu dizia, né, aqueles em que não há intenção de quem comete o crime de fazê-lo, né, mas que, eventualmente, vai derivar, na verdade, de certos comportamentos que descuram de um dever de cuidado. Ele vai dizer o cuidado objetivo é exigível e a inobservância dele conduz a uma antijuridicidade, a ilegalidade dessa prática, né? E é exigível o cuidado objetivo quando o resultado era previsível para uma pessoa razoável e prudente nas condições em que o agente atuou. Aqui o nosso interesse num texto como esse vai, sobretudo, dessa segunda parte. O Heleno Fragoso vai dizer que o juiz, quando for definir a aplicação da pena na estrutura desses crimes culposos, vai olhar para os fatos de maneira bastante criteriosa, vai dizer lá no final, né? Saber qual era o cuidado exigível dependerá de meticulosa consideração sobre a circunstância. Então, você vai ver o operador do direito, de fato, entender que processo de cuidado era esse de uma criança, por exemplo, que resultou num crime como abandono de incapaz. E geralmente previsíveis, enfim, excluindo-os por isso mesmo, enfim, aí o resto da citação para a frase fazer sentido, mas é esse gesto, o direito chegando nessa obrigação de maneira de fundo, como pano de fundo, né, nesse dever, e olhando para as práticas para aferir se houve alguma ilegalidade, mais do que qualquer outra coisa nesse momento. E aí o nosso Código Penal está cheio de exemplos até hoje, né, dessa centralização do gesto de olhar o cuidado numa perspectiva punitiva. Vai, por exemplo, constar do artigo 13, né,
enfim, dessa condição geral dos crimes omissivos em relação a quem tem dever de cuidado, né? No parágrafo 2º, a omissão é penalmente relevante quando devia ou podia evitar e tem obrigação de cuidado, ou em crimes específicos. Esse é só um exemplo do artigo 133, o abandono de pessoa que está sob seu cuidado, constituindo justamente esse modo, né, de operar do direito penal em relação a esse valor jurídico, cuidado nessa perspectiva. Então, essas duas primeiras dimensões, é óbvio, são muito comunicadas, né? A afirmação de um dever vem fortemente com esse aprofundamento da punição em face do seu descumprimento, mas eu acho que é no momento da punição que o interesse jurídico se consolida em relação a compreender o que é propriamente o cuidado, para poder, num segundo momento, puni-lo. Essa perspectiva convive historicamente, sobretudo a partir de meados do século passado, né, e da luta por direitos afetos às esferas do cuidado, dentro de um quadro que a Nádia mesmo falou no começo, já é um pouco mais conhecido, circula um pouco mais, é o modo, inclusive, como a literatura do cuidado engaja o direito nessa perspectiva, né, para fazer o sentido contrário, esse universo do cuidado como trabalho e das cuidadoras como trabalhadoras, né? E aí a gente vai ver uma reflexão significativa sobre os direitos de trabalhadoras domésticas remuneradas e o seu não acesso, ou enfim, como de todo modo isso ainda é uma discussão bastante significativa e em curso, né? Não acabou do ponto de vista jurídico, e a gente tem, inclusive, reflexão jurídica muito acesa nesse campo até hoje, né? Você pensa, no caso brasileiro, a gente vou falar um pouquinho mais adiante, mas a Lei Complementar 150 é a figura da diarista doméstica, que continua, digamos, vigente formalmente no direito brasileiro, está, digamos, em discussão do ponto de vista da sua constitucionalidade, da sua, digamos, adequação ao tratamento internacional da questão, por exemplo, com a Convenção 189 da OIT. Eu e Regina mesmo já escrevemos um artigo dizendo que a gente entende pela inconstitucionalidade e pela inconvencionalidade de um dispositivo como esse. Então, o debate jurídico mesmo, de fundo, ainda continua muito pertinente sobre os modos de acesso ou não acesso a essa esfera dos direitos. A regulação das profissões é a mesma coisa, vocês sabem muito bem, melhor do que eu, toda essa discussão na perspectiva de categorias específicas, né? Mas o que a gente vai verificar nessa terceira dimensão, nesse terceiro momento, é uma mitigação relativa dessa perspectiva unicamente obrigacional nesse processo, né, que passa a pretender o reconhecimento jurídico das trabalhadoras como sujeitas de direito e do cuidado como um processo que merece outras coisas, que não propriamente atribuições obrigacionais e punição. E aí, toda a reflexão que se passa no momento anterior, que tem um forte fundo privatista, nessa perspectiva, digamos, da estrutura da obrigação de cuidado, progressivamente ganha uma arena pública no debate, claro, mas também pública no sentido jurídico, né, com normas que vão deixar exclusivamente o domínio do direito privado e entrar para o domínio híbrido que o direito do trabalho, por exemplo, e da Seguridade Social tem, né? São ramos do direito que estão entre público e privado, dentro de uma noção assim mais escolástica, mais tradicional, dos ramos do direito. Então, a gente tem um processo de modificação da natureza jurídica dessa reflexão a partir desse momento de se pensar e se refletir sobre direitos afetos à esfera do cuidado na perspectiva do trabalho. E aqui, para vocês terem uma noção do desenvolvimento da literatura, como é que a literatura brasileira trata desse campo, né, ou dessa discussão sobre direitos afetos às trabalhadoras de cuidado, tanto trabalhadoras domésticas quanto as demais. A literatura, os doutrinadores clássicos do direito brasileiro, e aqui está a foto de um deles, Mozart Vitor Russomano, é um doutrinadorzão assim, do direito do trabalho brasileiro, foi ministro do Tribunal Superior do Trabalho, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e é um desses eminentes juristas, morreu não tem tanto tempo não, acho que morreu no final dos anos 90, início dos anos 2000, e é uma figura ainda muito referenciada. Ele vai dizer de maneira muito assim, em textos que são do final dos anos 90, inclusive, ele vai dizer essencialmente que a lei trabalhista vai até a soleira do apartamento residencial. E essa citação é interessante, quem me apresentou e localizou foi uma pesquisadora que trabalha comigo, me orientando de doutorado, que fez uma pesquisa muito sistemática sobre como doutrinadores brasileiros trabalham e enunciam o tema da subordinação jurídica na relação de trabalho doméstico, e deu, inclusive, título para um dos seus capítulos, a lei trabalhista na soleira do apartamento residencial.
essa visão é uma visão que foi muito influente num certo momento e que, de certa maneira, muda de cara, mas, por exemplo, ela podia muito bem ser aplicada para uma reflexão sobre a regulação do trabalho não remunerado nesse momento. Uma série de autores do direito do trabalho que são, assim, progressistas e que têm uma reflexão articulada, se a gente começa uma discussão sobre trabalho doméstico não remunerado, eles vão dizer a lei trabalhista não pode entrar na soleira do apartamento privado. Talvez para as empregadas domésticas já possa, mas para outras discussões essa soleira ainda está bastante sólida. A segunda, ou digamos, um segundo momento do desenvolvimento dessa reflexão trabalhista vem com essa foto que está uma resolução horrível, porque a professora Alice Monteiro de Barros era meio avessa às fotos. E, inclusive, tem uma foto dessa impressa no auditório que ela dá nome a um auditório, o único auditório que tem nome de mulher na Faculdade de Direito da UFMG. A professora Alice morreu tem muito pouco tempo, deve ter uns 6 anos no máximo. Foi a primeira professora mulher de Direito do Trabalho na Universidade Federal de Minas Gerais, desembargadora, e escreveu um livro muito influente, um manual de direito do trabalho muito influente até pouco tempo no direito do trabalho brasileiro, mas ela representa talvez esse segundo capítulo, um capítulo no qual o direito do trabalho se abre para uma reflexão um pouco mais crítica, né, dos sentidos do trabalho da mulher e, eventualmente, das práticas de cuidado, tendo defendido sua tese de doutorado, intitulada Mulher no Direito do Trabalho. E aí, assim, os tempos históricos aqui sempre me deixam assim, um pouco impressionado, como o direito digamos, um campo muito refratário à reflexão científica, inclusive em relação a essas temáticas. É uma tese que foi considerada muito polêmica e, de alguma forma, como é que eu posso dizer isso, né? Modificou um pouco a substância das coisas na reflexão jurídico-trabalhista, vindo de uma professora que tinha uma entrada, de certa maneira, até tradicional na inserção da reflexão jurídica brasileira, né? Dentro de quem leu o manual da professora Alice Monteiro de Barros está lá, é tudo bem assim, clássico, né? Mas fez sua tese de doutorado defendida em 1995 sobre o direito ao trabalho da mulher no Brasil. Ou seja, essa entrada mais assim no campo jurídico, propriamente dito, de um ramo como o direito do trabalho, tem esse segundo momento como um momento fundamental, né, do reconhecimento desses direitos como direitos que eventualmente vão estar desdobrados ou desenvolvidos na dimensão de direitos no cuidado, né, nessa perspectiva. E o terceiro momento, aí a foto da nossa maravilhosa Regina, que hoje eu pensei, eu vou pôr uma foto da Regina, porque ela não sei nem se ela vai abrir a câmera, se ela vai estar tossindo. Eu escolhi uma foto bem bonita dela, mas é a tese de doutorado da Regina, que cá entre nós no direito brasileiro pela primeira vez centraliza o cuidado como categoria jurídica no campo do direito do trabalho. E aqui eu vou fazer mesmo essa mesura assim, de coração, porque li a tese muitas vezes, indico, e de todo modo é um marco mesmo, como o primeiro texto que centraliza o cuidado como categoria analítica e pensa o direito do trabalho a partir de uma interpelação mais forte, né, na chave do diálogo mesmo com o campo dos estudos do cuidado. E esse é um texto fundamental para a compreensão disso, mas de 2018 para cá, muito aconteceu a partir dessa entrada, né? Há muitas dissertações, teses, pesquisas, artigos que vão de alguma maneira, consolidar essa nova maneira, ou esse novo modo de ler direitos no cuidado a partir de uma compreensão um pouco mais crítica, aberta, e sistemática, que vão engajar, inclusive, outras esferas do direito e apontar os limites do direito do trabalho brasileiro nessa perspectiva. Então, o terceiro momento está aí, a nossa Regina. E aí, para um exemplo muito rápido, né? Como é que a gente vê uma tradução normativa disso? O exemplo clássico de direitos no cuidado como direitos que não são reconhecidos vem do próprio artigo 7º da CLT, na não aplicação originária às trabalhadoras domésticas, né? Que passa pela reflexão jurídica de maneira bastante tranquila, né? A tradução jurídica disso não é assim muito conflitiva do ponto de vista político, muito mais, mas o direito enxerga isso e encara essa discussão de modo bastante lacônico. E, ao mesmo tempo, a projeção contemporânea dela continua muito viva, né? O direito do trabalho brasileiro continua a conviver com uma exclusão jurídica bastante questionável, que é a exclusão de direitos para diaristas domésticas, né? Você tem uma única categoria profissional para quem não se estende direitos a partir do quê, né? Tá? Na nossa concepção do acúmulo e permanência da força desses mesmos argumentos e modos de leitura
né, dessas relações que fazem do cuidado, inclusive, como eu dizia no momento anterior, um desabilitador de direitos, né? Ele ainda tem isso, digamos, de maneira fortemente carregada, se expressando nas normas, e a gente vai ver no capítulo final dessa nossa investigação, na jurisprudência, né? Os juízes e juízas brasileiros a todo tempo evocam cuidado como uma esfera na qual você não vai discutir direito, você vai discutir amor, afeto, relações familiares, boa vontade, né? Enfim, coisas que vocês sabem bem como funcionam e que têm a sua tradução jurídica própria até hoje. Por fim, antes de chegar propriamente à nossa formulação final mesmo, o quarto tempo é um tempo do nosso tempo, né? O desenvolvimento das perspectivas do direito ao cuidado, que vão nascer, sobretudo, do ponto de vista do direito, né, e da sua tradução jurídica no sentido mais estrito, a partir do desenvolvimento das perspectivas da vulnerabilidade e da dependência no processo de afirmação de direitos para uma série de grupos sociais vulneráveis, né? A entrada e a reflexão um pouco mais detida sobre infância e velhice no direito, né? Em leis como o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, nessa perspectiva, na sua primeira edição, tudo isso num processo, digamos, de reclamação dessa condição de sujeito de grupos entendidos como vulneráveis, para quem o cuidado é reclamado como um direito, propriamente dito, né? Da mesma forma, os direitos de pessoas com deficiência, e aqui a gente vê o direito dando passos definitivos da publicização do debate sobre os sentidos do cuidado e uma certa mudança de substância jurídica dessa linguagem, né? Que vai incorporar progressivamente o cuidado como um direito. E o último capítulo desse desenvolvimento que está acontecendo diante de nós, né? É o capítulo que vai discutir o direito ao cuidado como direito fundamental dentro de projetos que vão atravessar iniciativas constitucionais, projetos de lei, e uma discussão de fundo significativa também do ponto de vista teórico sobre esses sentidos desse direito fundamental. Mas eu preciso chamar a atenção também para o fato de que esse direito ao cuidado tem uma tradução hoje muito vigorosa e forte, que se relaciona um pouco com outras pesquisas, inclusive do grupo do projeto, né? Com uma certa renovação de uma linguagem familista, que já não é mais aquela punitivista, daquele mesmo jeito, mas que tem uma estrutura bastante ambivalente, né, no direito de família brasileiro contemporâneo, né? E aqui eu vou provar para vocês o que eu quero dizer com isso. Por exemplo, a gente tem autoras, né? Hoje a Helena me mandou um texto dela mais cedo, né? Da Laura Pautassi, está sempre nos grupos e na discussão das teóricas do cuidado, e que é alguém que formula essa primeira dimensão, que é uma dimensão mais fortemente associada à consolidação de um direito fundamental ao cuidado nos seus elementos, e digamos, como dimensão de crítica social forte, de projetos de vida e sociedade, enfim, e, eventualmente, com uma conexão muito, muito forte e imediata com os processos sociais de cuidado no nosso tempo. Mas, em paralelo, um conjunto de autoras, como é o caso da Tânia da Silva Pereira, né, vão apresentar e centralizar essa categoria. Eu tinha dito no seminário de novembro, e acho que a gente tem que investigar muito como é que esse direito ao cuidado tem sido formulado nesse campo, vão se apropriar dessa categoria dentro de uma abordagem que ainda me parece, não mais tão explícita, mas me parece muito fortemente associada ao cuidado na sua associação com afeto, paciência, coisas desse tipo, né? Que vão aparecer em textos como esse livro organizado por ela e pelo professor Guilherme de Oliveira. Ela tem muitos textos nessa perspectiva que vão aparecer nos julgados, inclusive, essa talvez seja a corrente mais influente nos julgados do direito de família no Brasil, né? Essa que é a nossa questão. A articulação dessas esferas ainda é problemática, mas é uma autora, por exemplo, que aparece muito na discussão de julgados de tribunais superiores brasileiros, por exemplo, em figuras como alienação parental, indenizações por abandono afetivo. São essas autoras que são citadas nessa perspectiva, né, que trabalham esse direito ao cuidado, mas talvez uma conexão forte com aquelas primeiras dimensões que a gente trouxe para reflexão. E aí, eu e Regina, nessa história, exemplos aqui, né, de como esse direito ao cuidado vai aparecer na legislação, de maneira indireta no nosso texto constitucional, de uma série de formas, mas também de maneira direta, né, na virada desse vetor. Por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, com uma reforma, uma inclusão de 2014,
assumem a linguagem dos direitos, né? Não são os pais que têm a obrigação de não castigar, mas os filhos têm direitos a serem cuidados de uma certa maneira, sem uso de violência, num giro aqui de vetores que eu acho que é importante para a reflexão jurídica. E aí, para terminar, para também não gastar todo o tempo nesse grande sobrevoo, a última, digamos, ideia que eu queria compartilhar com vocês é essa ideia que a gente vem desenvolvendo, né? Uma ideia que não aparece desse jeito ainda no horizonte da reflexão jurídica brasileira e da reflexão latino-americana, e que talvez seja um momento de rearticulação ou de síntese, né? Numa ideia que realmente é uma ideia em construção, a ideia de direito do cuidado. Em língua inglesa, a gente tem uma expressão que tem uma entrada assim, um pouco ambígua, que os anglófonos utilizam a expressão care law para tratar de direitos afetos à esfera da saúde, que são muito fortes no contexto, por exemplo, norte-americano, mas também em inglês. Significa dizer que esse é um campo da jurisprudência americana muito forte, né? As pessoas entram na justiça contra planos de saúde, médicos, erro médico, tudo isso constitui um campo muito desenvolvido nessa chave. E care law para os Estados Unidos significa sobretudo isso. Mas o que a gente está querendo propor com o direito do cuidado é uma ideia que talvez compreenda essa complexidade de formulação desse conceito dentro de uma formulação que se apropria dessa mesma linguagem, né? O direito dos contratos, o direito do trabalho, aí que de alguma maneira compreende que existe aqui um conceito jurídico, um campo jurídico que mereça uma visão desse tipo, estruturada e sistemática, dentro de dimensões que são indissociáveis, né? A afirmação das necessidades, das responsabilidades, o pensar das condições materiais e dos direitos, e eventualmente até das punições, não estão fora, evidentemente, dessa perspectiva, mas que articulam uma série de esferas de maneira transversal, a legislação previdenciária e social, do trabalho, civil e privada, no direito de família, tudo isso de maneira transversal, e consolida uma certa dimensão jurídico-pública do cuidado e dentro de uma reflexão que se pretende, por isso que eu estava dizendo, né, essa é uma janela e a gente está sentindo um senso de oportunidade, de produzir algo que eventualmente pode nos ajudar a consolidar uma direção para essa reflexão na literatura brasileira nesse sentido, né? Em chaves, por exemplo, que compreendam essa transversalidade e que deem conta, inclusive, de dar suporte, ou de refletir, ou de compreender, por exemplo, a ideia da regulação por meio de sistemas, a ideia de sistemas de cuidado, tudo aquilo que tem acontecido na América Latina, mas também no Brasil, nesse momento. E, eventualmente, também vai se produzir esse campo jurídico do direito do cuidado a partir de modificações estruturais em elementos que são muito tradicionalmente assimilados ou assumidos pelo direito como um todo, né, com D maiúsculo aqui, como constitutivos ou como elementos constitutivos das relações da vida e do direito como um todo, né, na sua perspectiva dos valores, inclusive de teoria da justiça, e, por exemplo, da centralização da ideia de autonomia e independência como constitutiva da pessoa no direito civil. A gente está pretendendo pôr isso em discussão, né? Tem autores, por exemplo, a Jennifer Nedelski, né, uma professora da Austrália, tem um livro super interessante, super importante, chamado Autonomia, na verdade, a Relação do Direito, em que ela vai dizer que, do ponto de vista jurídico, só faz sentido pensar a autonomia de maneira relacional e baseada fortemente na dependência. E o direito tem mania de pensar a autonomia como antecessora, como condição a priori, por meio do qual se estabelece operações jurídicas, né? A descrição de um contrato é basicamente essa, né? São indivíduos autônomos que celebram, a partir das suas vontades, um contrato. Então, a gente está querendo, eventualmente, explorar também, do ponto de vista da teoria do direito, como é que isso vai aparecer em modificações assim um pouco mais estruturais, num ramo que, eventualmente, pode ser um ramo nascente, né? E a gente, inclusive, usou aqui, vou deixar só uma primeira formulação do que significaria esse direito do cuidado, está lá no artigo, mas é um direito que entenda e se pretenda esse direito de enlace, né, de todas essas dimensões a partir de tudo que eu já falei, né, de todo mundo. Aqui, para terminar mesmo, o que a gente vai fazer nos próximos passos, né? Avançar nessa pesquisa bibliográfica e consolidar o Estadarte, essa é a primeira coisa que eu acho que vai acontecer ainda nos próximos meses, e publicar resultados parciais disso, né? E expandir, eventualmente, para pesquisa na literatura jurídica comparada, né? Coisa que a gente já vem fazendo de maneira
assim, um pouco menos sistemática, mas já num diálogo com autoras como a Laura Baltassi, como Jonathan Herring, no contexto inglês, a Robin West, são autores que trabalham sob essa chave. E no momento seguinte, consolidar definitivamente o levantamento legislativo e comentar, né, numa certa uma ideia que a gente compartilhou lá também em novembro do ano passado, uma certa sistematização comentada e orientada dessa legislação, eventualmente complementada com projetos de lei. Eu acho que a gente vai precisar se abrir para isso, né? Porque agora a gente tem um debate político muito forte para a gente entender como é que essa linguagem vai aparecer nessas normas propostas, e também uma compreensão da estrutura normativa de experiências no direito comparado. Jurisprudência, eu só coloquei aqui, porque está tudo meio ainda por fazer, para ser muito sincero com vocês, né? A gente fez uma primeira concepção, a gente sabe onde a gente quer pisar, mas de fato a gente ainda precisa fechar os elementos metodológicos da busca jurisprudencial, conceber os mecanismos de enganar as buscas de sites de tribunal. Quem já fez pesquisa de jurisprudência é assim, né? Você entra no site do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, do Espírito Santo, ou de onde seja, aí você vai lá buscar um argumento, aí tem uma série daqueles robozinhos que você tem que clicar para poder ter acesso a tudo, para poder baixar esses julgados como um todo, né? Então tem uma dificuldade tecnológica que a gente já sabe por onde vai passar para vencê-la, mas ainda propriamente não passou. E depois, numa última fase, também implementar as iniciativas empíricas afetas a isso tudo. Mas isso é cenas para o próximo capítulo. É isso que eu tinha para compartilhar com vocês, e assim, agradeço muito a oportunidade de falar de uma coisa que está ainda de fato em curso, né? E o texto é ainda um texto meio projeto, em larga medida, mas que logo, logo a gente vai conseguir articular mais e compartilhar mais com vocês para reflexão futura. Muito obrigada, Pedro. Não sei se Regina queria falar alguma coisa, se a gente abre para o grande público, que é grande também, de verdade, numericamente, e começa a recolher comentários. Enfim, Regina, a você a decisão. Acho melhor, acho que Pedro já encerrou, só queria agradecer a Pedro também e a todo mundo. Acho que podemos fazer a rodada para daí a gente seguir. Bom, alguém se habilita a começar com comentários? Eu tenho uma listinha aqui, se ninguém se habilitar, eu também já vou. Jordana. Obrigada, Nádia. Bom dia, todo mundo. Obrigada, Pedro e Regina, por esse texto. Eu não li o texto, fiquei só com a apresentação, mas está muito interessante essa perspectiva do direito. Eu queria, enfim, já que vocês colocaram como próximos passos do trabalho. Jordana, você me permite fazer só um parêntese? Eu quis fazer quando o Pedro falou, como tem muita gente assistindo, e volta e meia a gente diz assim, eu não li o texto. Na verdade, os textos que ainda estão em forma muito preliminar, aos autores a gente dá o direito de escolher se eles querem que a gente ponha no ar, junto com o convite e o card do Cartas, para toda a rede do Cartas, ou se a gente quer que a gente circule os textos mais estritamente, mais estreitamente, né, na espinha dorsal da nossa equipe de pesquisa. Esse foi um dos textos que circulou na espinha dorsal da nossa equipe de pesquisa, daí porque a gente faz o plano C de organização do Cartas, quer dizer, o autor tem direito a falar um monte, que nem Pedro falou. Fecho parênteses, só para que as pessoas não se sintam desconfortáveis. E que texto é esse? Eu me passei. Não, é sujeira mesmo da organização, viu? A gente escondeu um pouquinho o texto, abrindo a discussão na forma da fala, mais estruturada e com os slides, e a partir daí os slides vão e o texto virá depois, a pedido dos autores. Perdão, Jordana. E obrigada por me deixar fazer esse esclarecimento. Imagina, Nádia, imagina, super importante. Estava comentando sobre a importância dessa perspectiva dentro do nosso projeto e dentro desse momento político que a gente está vivendo, e eu acho que seria bastante oportuno, nesse momento
que a gente, enfim, está vivendo, trazer também para essa perspectiva, já que vocês colocaram como próximos passos, né, avançar sobre essa literatura, trazer a perspectiva de, por exemplo, né, de como o direito tem um viés racial e como não incorporar isso numa discussão sobre cuidado, assim. Então, a gente tem talvez textos que estão falando sobre cuidado sem que a gente perceba. Por exemplo, o Silvio Almeida, né, que é da área do direito, tem muita coisa que eu tenho aproveitado para pensar o cuidado a partir da perspectiva que ele coloca. Então, talvez trazer também essa perspectiva de um direito que sempre penalizou mais a população negra, que, enfim, que a gente precisa colocar isso em perspectiva para pensar também o futuro, né? E também para reconhecer que essa via da familiarização do cuidado, né, de trazer o cuidado como obrigação da família, tem vias paralelas, né, que vão envolver, inclusive, o próprio racismo e a mercantilização dos cuidados, né? Então, localizar todo esse pensamento dentro dessa realidade super complexa que é, né, o caso brasileiro. Mas é isso, adorei, estou na expectativa de ler o texto e quase terminei de ler a tese da Regina, que eu tinha prometido, que a gente defendeu junto, e estava lá na minha listinha. Obrigada. Obrigada, Jordana. Tem Jorge, Michele, Guita, Jana, e eu me ponho por último, se houver tempo. Bom dia para todo mundo. Parabéns mais uma vez, né, para o Pedro, para a Regina Stella, que eu, desde do nosso seminário lá no SEBRAP, né, fiquei fã aí desse braço aí do grupo na área do direito, porque eu não entendo nada da área do direito, mas a gente coloca o escafandro, né, e mergulha para poder não morrer não morrer afogado, né, porque a gente tem que ir tateando essa questão também na área do direito. E eu, como sou de família de advogados, acabo pegando por osmose, né? Meus irmãos são advogados, meu pai era advogado, enfim. Então, assim, a primeira... E acho assim, né? Falando para o Pedro, não tenho a menor dúvida que vocês vão ser doutrinadores nessa coisa também, viu? Então... E aí eu acho que da outra oportunidade a gente eu ainda não tinha tido assim ouvido uma palestra, né, que eu e a Guita fomos ouvir o lançamento do livro da Fabiane Bruger, né, esse livro A Ética do Cuidado, né? E por coincidência, como Jordana falou, é exatamente da editora que o Silvio Almeida é sócio, na editora Contracorrente, né? Que é uma editora que tem uma origem forte jurídica, mas que ela se amplia, né? E aí eu estou trazendo isso porque acho que nessa questão bibliográfica, né, essa parte bibliográfica da literatura, vejo que, né, como vocês colocaram, toda uma visão moral, né, do russomano, né? E você, né, tem hoje nessa literatura aí da Fabiane e de outros que falam da ética, né, esse outro lado do cuidado como uma ética, né? Eu acho que se reduz muito a essa questão, inclusive nesse ponto racial que a Jordana colocou, né? Então, se você tiver uma interpretação do cuidado como uma ética, você não vai ter alguns desses entraves, desses elementos. Mas também outro ponto outra literatura que eu queria te sugerir também, já que você vai estar em Paris, viu, Pedro e Estela, a Alice Legoff, né, que eu tenho um livro dela, Quer, Justiça e Dependance, que ela também aborda exatamente por essa linha de vocês aí, né, a Alice Legoff. Agora, fora isso, só queria colocar aqui
também, né, da gente pensar isso, a importância da gente pensar toda essa linha que você está colocando. Da outra vez eu falei, né, que a gente, né, eu sempre vi na disciplina que eu dou lá na pós-graduação, no mestrado, com a Bibiana Graef, que é advogada, né, que é professora lá da Sanfran também, e a gente tem uma disciplina na pós-graduação, e a gente, né, discute muito essa questão do envelhecimento e do cuidado e de todos os assuntos aí da nossa área na esfera do direito com ela. Aprendo com ela, né? E eu, mais uma vez, né, eu repito aqui o que eu falei no nosso outro encontro, que é essa diferença que é vista sempre da visão da justiça e da visão do Ministério Público, né? Quer dizer, né, nessa coisa do direito que eu queria, de novo, destacar. E, por fim, colocar a importância desse tema agora, quando a gente vai começar a discutir, né? Agora, dia 19, tem um grande evento sobre a inclusão dos cuidados paliativos no SUS. Então, e as conversas que eu tive, as informações que chegam, é exatamente a interpretação do que é cuidado por parte da esfera pública. Então, como você vai incluir isso na política do SUS e evidentemente, consequentemente, tendo um impacto de financiamento, se nós não sabemos nem o que é esse cuidado? Porque a resistência para a inclusão dos cuidados paliativos no SUS é exatamente uma visão produtivista, não é? O SUS tem que investir em cura e não investir em algo que não vai ter o resultado produtivista, não é? Então, eu vejo que tanto essa, né, que isso, né, enfim, não preciso me estender mais, mas isso mexe com todo esse conceito do cuidado, né? E que ele é nebuloso, que ele não, né, e que prejudica, que está prejudicando esse debate que é tão importante, que está aí muito quente. Vai ter esse evento agora, dia 19, para depois levar esse assunto para a Conferência Nacional de Saúde em julho, tá? Então, acho que vocês estão pegando aí num tema, como você falou, que eu não diria que você votou, que é uma oportunidade, né? Eu diria que assim, é uma grande necessidade, né? Quase que uma sociedade clamando por essas definições. É isso. Obrigado, viu? Obrigado, Jorge. Michele, Gita, Jana e Nádia. Eu estou no computador da Michele com a Michele, é a Helena Irata. A Michele está disfarçada de Helena. Não, a Helena está disfarçada de Michele. Então, a primeira coisa que eu queria dizer é que é um levantamento impressionante sobre o cuidado no direito que fizeram os dois, o Pedro e a nossa amiga Regina. E eu acho que as 4 abordagens jurídicas do cuidado foram bem analisados e bem apresentados, assim como os quadros muito detalhados da legislação por ramos do direito, né? Ele fez um quadro muito bonito com a Constituição, Código Civil, Código Penal, leis, estatutos, CLTs, portarias, etc. E ficou muito claro para nós a contribuição de cada uma dessas áreas do direito sobre a reflexão de que cada um pode fazer, o que podemos fazer a partir dele sobre cuidado. Então, achei que foi muito didático, ao mesmo tempo muito impressionante esse quadro detalhado que eles conseguiram fazer a partir da leitura que fizeram do que existe como material no direito sobre cuidado. E também achei que era importante, teoricamente, detectar o familismo no direito do cuidado, porque tem uma série de convergências com análise sociológica sobre o feminismo e a maneira como eles consideram o caráter juridicamente familista e obrigacional do cuidado. Achei que era bastante importante para nós que estamos trabalhando sobre a questão do feminismo do ponto de vista da análise sociológica. Eu achei também que é interessante a maneira como eles consideram os direitos em oposição a obrigações, porque obrigações é o que aparece mais claramente nesses textos, leis, estatutos, Constituição, Código Civil, Código Penal, etc., sobre a questão do cuidado no direito. Agora, eu acho que o
que ficou claro é que é mais desenvolvido a parte do direito brasileiro do cuidado, mais do que o direito ao cuidado, que são questões diferentes, o direito ao cuidado e o direito brasileiro do cuidado. Então, por isso que eu mandei para o Pedro, como ele falou, o texto da Laura Pautassi, que desde 2007, pensa na questão do direito ao cuidado, e é uma jurista, né, fundamental para a questão, para essa questão, e eu não vi referência a ela no documento. E agora o Pedro citou o texto da Laura, e acho que ela fala mais do direito ao cuidado do que do direito do cuidado. Eu gostaria que o Pedro e a Regina falassem mais dessa diferença conceitual entre o direito ao cuidado e o direito do cuidado, que parece esse segundo aspecto mais relevante na análise que eles fazem. Obrigada. Obrigada, Helena. Gita. Dá para ouvir? Perfeito. Tá, olha, adorei a exposição, achei super interessante, um super trabalho. Vou citar muito vocês daqui para frente. E o que eu queria fazer é basicamente duas questões, né? A primeira é, se a gente pega essa literatura de início, desde o Lafayette, que vocês citaram, a família é sempre pensada na família nuclear, quer dizer, pais e filhos. Tem alguma menção no Lafayette aos idosos, quando ele vai falar do dever, do direito da família? Queria saber, enfim, se se é uma coisa que só aparece muito recentemente na Constituição de 89. Então, essa seria a primeira questão. Depois, em tudo isso em todas as legislações que vocês discutiram, eu não vi o dever do Estado. Quer dizer, é muito o dever da família, que a gente fala dever da família, basicamente é da mãe com os filhos, né? Quando nem aparece o idoso. Mas eu queria saber se há alguma coisa que menciona o que seria o dever do Estado, que na Constituição de 89 já aparece a família, a comunidade e o Estado, mas se nas coisas anteriores tem alguma presença, porque eu acho que se fala muito do cuidado, mas na legislação não fica muito claro de quem é o provedor do cuidado, né? É uma coisa do cuidado, mas quem é que tem que prover isso? Claro, aparece a família, depois aparece a empregada doméstica, mas fora isso não há uma clareza nesse sentido. E, enfim, por fim, o que eu queria fazer era tipo sugestões, né, que levassem em conta. Eu não sei se é viés de antropólogo, que gosta de ver como as coisas são colocadas em prática, né, como é que essa legislação é atualizada. E eu acho que toda a questão que para mim dizia muito, que teria muito interesse, é a questão da curadoria, né? Quem é que daí você especifica de quem é essa obrigação, e casos de abandono também. Como é que na prática, né, essa coisa do abandono, principalmente, acho que sobre criança tem mais coisas, mas sobre o idoso tem uma certa ausência, né, de reflexão. Eu acho que a prática, principalmente no Ministério Público, deve ser muito grande nessa direção. Mas, enfim, eu acho que valeria a pena, como sugestão, olhar para isso. Eu sei que o Pedro tem um monte de alunos muito interessantes, que até fizeram uma entrevista muito bacana comigo. Valeria a pena chamar a atenção de um aluno para ir nessa direção, e eu adoraria, então, acompanhar a pesquisa. Mas é isso, parabéns para vocês dois, é um trabalho excelente. Obrigada, Gita, Jana e Nádia. Não estou vendo mais nenhuma mãozinha além de nós duas. Perfeito, Nádia, obrigada. Ficou ótimo, assim, porque acho que o meu comentário tem a ver com o que a Gita colocou, né? Eu também fiquei curiosa em ver, enfim, né, como é que as coisas funcionam, daí, no meu caso, nas entranhas dos processos judiciais, né? Adorei, assim, a apresentação de vocês, gente, muito legal. E eu fiquei, na verdade, com uma dúvida, mas também é isso, né? Como eu vi, estou me baseando na apresentação,
quando vocês falam em jurisprudência, e esse olhar para o cuidado a partir da jurisprudência, para mim foi muito desafiador fazer a tese com cuidado da instituição do poder familiar, né, que, enfim, que a Nádia e a Helena são interlocutoras na pesquisa, né, com as bibliografias e tudo mais, mas, assim, pensar o seguinte, a jurisprudência, quando ela chega para a gente lá na ponta, naquele portal de decisões, né, está totalmente cristalizado, mas o que eu consegui ver nos processos de destituição é que, na verdade, o cuidado ele se transforma ao longo daquelas páginas e a depender de cada ator que coloca cuidado, né, na ponta da sua tecla ali, né? Então, no meu caso, os laudos judiciais, assistente social, psicólogo, juiz. Então, assim, ora o cuidado era uma categoria acusatória, ora era um parâmetro, ora era um indício de incapacidade da mãe, inaptidão, né? E aí, como a Jordana colocou e outros colegas, né? Racializado, uma questão de gênero, de classe, né? Das mães incapazes, né? Inclusive, assim, o cuidado sendo uma evidência quase científica nesses processos de que essas mães não tinham condições de ficar com seus filhos, porque elas não eram aptas ao cuidado, e quais eram os parâmetros desse cuidado eram definidos ao longo dessas páginas. Isso não era possível de ver no banco de decisões, não só pelo segredo de justiça no meu caso, né, mas tem ementas, né, ou se eu lesse só a sentença, eu não veria essa transformação dessas categorias do cuidado ao longo do processo. Então, eu queria saber se vocês pensaram em dar uma olhada nisso, quais são os processos, quais são as jurisprudências que vocês queriam olhar, e se isso não estava no radar, sugerir, porque o cuidado ele é plástico ao longo desses processos, né? As pessoas elas estão moldando elas, e é impressionante, assim, como vira acusação, como que isso acontece nos processos. Acho que dá muito jogo para pensar. Mas é isso, super parabéns, super feliz de ter acompanhado aqui a apresentação de vocês, e quero continuar conhecendo. Obrigada, Jana. Nádia, depois a gente volta para vocês. Bom, eu vou também ser rápida, adorei. Bom, eu sou fã da linha de trabalho de vocês, confessa. Acho que a forma como isso está ganhando corpo, né, nos produtos e nas pretensões de andamento, ela é incrível, incrivelmente desafiadora. Eu acho que as coisas que vocês já estão tropeçando nesse começo são realmente atraentes. Eu fiquei pensando essa coisa quando você volta no tempo, quando vocês voltam no tempo, e Pedro fala no relevo que tem o cuidado patrimonial, eu fiquei lembrando, eu voltei também no tempo, usando, desde 1875, o Banco do Estado de São Paulo, né? Eu estava preocupada no início em pensar a categoria cuidadora, né? Como ela entra, quando ela entra, e aí eu me obriguei a ir atrás da categoria cuidado, né? Se a categoria cuidadora é muito recente, a categoria cuidado é muito longeva, né? Mas quando você vai olhar como é que o cuidado aparece, como ele se redefine no tempo, é exatamente esse caminhozinho. Ele começa como o cuidado patrimonial, o uso social, que se expressa através da mídia impressa corrente, né, de consumo corrente. O cuidado aparece ali. Não cuidou da escola, cuidou das estradas. Então, a palavra cuidado aparece recorrentemente ligada ao que não é humano, em geral, né, e ao patrimônio. Passa um tempo até que o cuidado se associa a algo que tem a ver com cuidado aos indivíduos, né? E eu achei bacana que, quando você vai olhar na sua literatura, eu estou pensando, o indivíduo comum. O jornal, ele fala para o indivíduo comum, ele quer vender jornal para a pessoa comum. Então, ele fala a língua, por aí era a minha pista, do indivíduo comum, né? Mas vocês estão olhando, na revisão da literatura e da legislação, a linguagem constituída, estabelecida, né? Entronizada. Então, é bacana encontrar essa convergência, achei legal. Adorei essa ideia do cuidado como desabilitador. Isso me fez lembrar o tempo inteiro da tese de Jana, né? Que é inesquecível, uma vez a gente lê, não se esquece nunca mais, né? Mas eu acho que isso é outra ideia também bem bacana, acho que é uma intuição que vocês estão produzindo, que eu acho que é forte, né? Agora, eu achei interessante porque esse movimento de passar do cuidado como obrigação ao cuidado como direito é também, eu não sei se eu queria ouvir vocês, se eu estou viajando, é também um movimento de passar da ênfase no provedor de cuidado, como
o elemento de referência para ênfase no beneficiário de cuidado como elemento de referência, né? E isso é muito importante também quando se olha pelo lado das políticas. Estou provocando o Gita também nesse assunto, né? Quer dizer, as políticas também fazem esse movimento, né? As políticas eram muito ligadas, né? Mas esse movimento no sentido contrário, por assim dizer. Quer dizer, as políticas foram crescentemente ligadas, quando elas se tornam generosas, aos beneficiários. Eu tenho o Estatuto do Idoso, eu tenho o Estatuto da Criança e Adolescente, quer dizer, aqueles que vão... Mas quem provê o cuidado, aquela ali, a trabalhadora doméstica, a cuidadora, né? Elas eram muito obscurecidas do ponto de vista das grandes iniciativas de política. Fiquei pensando, esse movimento, né? Esse ir e vir entre beneficiário e provedor, pode ser muito interessante de ser acompanhado e não necessariamente ele é unívoco, né? Ele tem uma direção unívoca, entende? Bom, era só uma pista, não sei se eu viajei nisso, né? Muito bacana também, e tem a ver com isso, essa coisa das vulnerabilidades, né? E quão elástica é essa ideia da vulnerabilidade, né? Quer dizer, a vulnerabilidade que simplesmente se associa à dependência, as crianças primeiro, os idosos depois, mas também você tem outras formas de vulnerabilidade em que os indivíduos se reivindicam sujeitos de direitos ao cuidado. Eu estou pensando um pouco o meu próprio trabalho com a pequena comunidade rural quilombola, né? Eles se reivindicam sujeitos de direito ao cuidado em nome de uma construção identitária, né? E com a palavra reparação como grande mediador, né? Então, é interessante, a gente pode também elastecer essa coisa da vulnerabilidade, né? A vulnerabilidade pode não... Isso conversa um pouco com a coisa de Jordana também. Ela pode não estar ligada somente à dimensão dependência, e nesse sentido ligada a ciclo de vida, né? Ela pode estar ligada também a outro tipo de estatuto de reivindicação por esses indivíduos, né? Não sei se, voltando com Laura Pautassi, né, na conversa, não sei o que vocês achariam da discussão que ela faz muita força em torno, né, da ideia do direito a não cuidar, né? Que eu acho que é uma coisa extremamente atraente do argumento que ela procura fazer, né? E que eu não sei como que ela entraria aí, né? Bom, eu acho que era isso, tinha mais 2 pontinhos, mas eu estava muito interessada com a coisa da articulação com os julgados, mas Jana já falou uma série de coisas muito bacanas sobre essa coisa de como você acompanha a jurisprudência, a sentença, o processo, e sobretudo, como nesse domínio, uma coisa que aparecia também na tese de Jana, você mobiliza profissionais que, no limite, podem ser pensados também como profissionais do cuidado, tá? Fecha o parêntese. Quer dizer, o espaço do direito também, da implementação dos direitos, da operação dos direitos, é um espaço onde você desvela outros agentes provedores de cuidado, né? Dos quais a gente não fala, e isso é bacana na tese de Jana, que sequer se reconhecem como tal. E não gostam, às vezes, quando você fala que eles são do cuidado. As assistentes sociais ficam à beira de um ataque de nervos. Mas, às vezes, as técnicas também. A gente viu isso até na banca de Jana. Fecho o meu parêntese. Vocês. E vamos, Pedro. Coitados de vocês, a gente deixou 7 minutos para vocês. Pobrezinhos. Meu Deus. Tá, em 3 minutos. Vocês me escutam bem? Ainda Super bem. Não, tá bom. Bom, e se tossir, não faz mal. Tá bem, eu só desligo o microfone porque é muito chato. Tentando responder um pouco dessas anotações e primeiro dizendo muito obrigada por todas as intervenções e sugestões. Agora meus gatos estão brigando. Pararam. Muito obrigada por tudo. Anotei o que deu e eu acho que são uma coisa que agora que Pedro e eu faremos é pensar nessas múltiplas frentes de pesquisa, porque o que o direito nos aponta é um pouco do que vocês nos apontaram. São tantas frentes para a gente tentar dar conta, desde essa puxada histórica, até essas frentes dessa construção conceitual, até como a gente vai permear, como Jordana muito bem disse, a transversalidade da raça, porque tá tudo muito presente,
E, ao mesmo tempo, o volume de informações é muito grande. Então, a gente está ainda, eu e Pedro, pensando em como melhor estruturar essas respostas e talvez esses produtos para esse mundo de coisas com os quais a gente está lidando. Mas lidaremos. Então, pontualmente, acho que Jordana e Jorge, Jordana inicialmente, fez muito bem essa pontuação sobre a questão racial. E o que acontece nesse primeiro panorama que a gente tentou dar, realmente, por pecado nosso, não ficam tão claros. Se a gente entra individualmente em cada ponto, então mesmo, né, obviamente, quando a gente fala da obrigação de cuidar e quando a gente fala de trabalhadoras domésticas, a questão racial vai estar lá. Quando a gente fala, como a Jana mencionou, a tese dela, de destituição do poder familiar, a questão racial e a questão de classe são extremamente presentes. Talvez falte a gente conseguir dar esse alinhamento, quando a gente fala de SUS, quando a gente fala de assistência, né? A raça está presente o tempo todo, assim como o gênero, e eu acho que a gente precisa colocar o foco nesse lugar correto. Eu agradeço por essa chamada de atenção, que eu acho que, de fato, é implícito para nós, mas não fica evidente o viés racial no texto. E fiquei nervosa que você está lendo minha tese, viu, Jordana? Leia com carinho. Com relação às provocações do Jorge e às indicações, acho que a gente tinha tido alguns contatos, mas eu gostei da provocação relacionada ao texto que acabou de ser publicado pela Contraponto, a gente ainda não incorporou. Mas, de fato, é muito assim, o que eu e Pedro estamos fazendo nessa primeira etapa é focar, de fato, nesse direito brasileiro, que acho que foi um pouco do que a Helena também nos provocou, né? Nesse direito brasileiro ao cuidado, para a gente dar conta do nosso caso, para daí a gente dar o passo a mais. E nesse ponto, aí em resposta também ao Jorge, eu acho que a questão a gente tem o pessoal da ética do cuidado em várias áreas na filosofia, enfim, desde a Gilligan em diante, a gente pode classificar ali como ética do cuidado, que já discutem cidadania, que já discutem teoria da justiça, mas nesse momento o que a gente está tentando entender é quem trouxe isso para o direito, e como isso que a gente chama de doutrinadores estão pensando inicialmente nisso, para depois fazer essas pontes, porque, de fato, essas pontes são riquíssimas para nós, para discutir ética, para discutir justiça, para discutir cidadania, e tudo isso tem interlocução direta com o direito, mas se a gente começar já incorporando isso, nesses primeiros passos, acho que a gente não sai, assim, eu já me vejo numa lama movediça, assim, imagina se a gente incorporar tudo, mas acho que é isso. E o que eu pensei, e aí essa outra coisa que o Jorge fez referência, que eu acho que é uma frente que eu e o Pedro estamos trabalhando, inclusive estava no meu projeto de pesquisa para a Unifesp, que é a gente agora também acompanhar, doidos, né? Mas também acompanhar essas construções de direito que são feitas dentro do poder público. Que é isso, MDS está fazendo isso agora com a Política Nacional do Cuidado, a saúde, né? O Ministério da Saúde vai fazer isso agora, como o Jorge mencionou. Então, assim, tudo isso, no final das contas, afunila para o que vai ser a lei, para o que vai ser o decreto, para o que vai ser, não importa, né? E eu acho que esses ministérios, a gente sabe que estão em diálogo, mas não necessariamente em diálogo em todos os pontos, e esse é um mapeamento interessante, inclusive uma disputa interessante, que eu acho que a gente também quer entrar nela, sabe? Dessa conceituação nesse momento tão crucial e politicamente relevante. A Helena fez pergunta, eu não sei se eu sei exatamente responder, mas comecei já a responder nesse sentido de que entendo que a gente ainda está dando esses passos para chegar no que a gente quer formular de direito ao cuidado, por isso que Laura também não entra aqui por enquanto, por ser, né, não brasileira, e a gente está focando por enquanto no Brasil, mas ela vai entrar. Mas, além disso, eu queria muito dizer assim, que eu vi minha foto lá, gente, que horror, né? Mas Pedro não tirou, apesar de eu pedir. Queria dizer também o quanto Helena e Nádia foram as pessoas que, na verdade, abriram a porta para nós, do direito, entrarmos. Helena foi uma das primeiras incentivadoras para que a gente fizesse a pesquisa no direito envolvendo o cuidado. Então, acho que isso também precisa ser dito, porque não estaríamos aqui se não fossem elas duas. Como muita gente, né? Mas, enfim, vale dizer.
Para a Gita, rapidinho, Pedro, já estou terminando. Para a Gita, o Estado e as respostas do Estado. No texto que circulou internamente, e que a gente no futuro vai depois circular mais amplamente, nessa tabela, na tabela que a Helena mencionou, a gente tentou começar esse mapeamento do o que a lei fala de dever do Estado, família. Então a gente foi classificando assim cada trecho de cada legislação, né? O que a gente fez de forma muito clara ainda não classificamos assim, mas é como a gente vê muito claramente o dever do Estado na Constituição, pula os códigos principais e depois a gente chega nas leis específicas. Então, a gente tem dever do Estado de forma muito clara no Estatuto do Idoso, dever do Estado de forma muito clara no Estatuto da Criança e do Adolescente, um segundo. Mas, então, né, como o Estado vai zelar por esse idoso, como o Estado é responsável por articular a política de cuidado global com a criança. Mas é isso, como depois isso se dá na prática, esse passo, eu acho que também é um mapeamento que está para ser feito e para ser melhor organizado, Gita. Para Jana, é óbvio que a sua tese está no nosso radar, e acho que você nos deu essa pulga a mais atrás da orelha, porque o desenho da pesquisa jurisprudencial ainda está sendo feito, a gente está nessa disputa, né, nesse momento, mas, a priori, a gente tinha pensado justamente em se basear na pesquisa da Nádia, estou apontando assim porque a Nádia está aqui para mim, na pesquisa da Nádia, nessa pesquisa que ela mesma mencionou agora, de olhar primeiro para a palavra, sabe? De tentar entender de forma quantitativa como que o cuidado aparece e em que justiças. Então, essa foi a ideia 1. Mas eu concordo com você, e aí a gente tem um momento 2 de quali, e talvez a gente possa pensar no momento 2 quali de olhar processo como um todo e não só sentença. É isso. Então, Jana está convidada para integrar pesquisa. Terminamos por aqui. E Nádia... Eu convidei primeiro. A droga. Perdeu! Mas acho que a gente vai ter que pensar... Esse desenho da jurisprudencial, inclusive, a gente vai voltar para o grupo para pensar depois os clusters, quando a gente for fazer a quant, tem um monte de coisa ainda para ser feita. Mas, enfim, faremos. E os apontamentos da Nádia eu nem tenho o que dizer, acho que são todos geniais, eu anotei, mas eu concordo e também fiquei pensando em como eu e o Pedro podemos melhor organizar essa reflexão que eu sintetizo o que você fez sobre, assim, essa migração entre obrigação e direitos, na verdade, essa migração na compreensão do que é o sujeito de direito do cuidado. Né? Então, eu acho que esse foco nesse tal desse sujeito de direito e como a gente vai entendê-lo e talvez como o nosso direito ao cuidado precise compreender o sujeito de direito na chave dos estudos do cuidado, que é esse sujeito de direito que vai ser vulnerável, enfim, que tem sua vulnerabilidade e que vai prover e receber cuidado em determinados momentos da vida. Então, talvez a gente consiga dar essa virada por essa chave do sujeito de direito. Estou pensando inicialmente assim, mas enfim. Pedro, desculpa, eu falei muito. Imagina, eu que falei muito, eu que sequestrei o tempo todo, então eu tenho que ser penalizado mesmo. Então eu vou... Ô, Nádia, você me dá 1 minuto e meio? Ixi, advogado tem... Pessoal do direito e operador de direito sempre está falando em pena. Bicho, horrores. Nunca a gente vai ressocializá-los por completo. Todo o tempo que você queira, Pedro, vai lá. Não, mas é muito rapidamente. Eu escolhi só as perguntas mais fáceis, vou responder elas aqui, complementando aquilo que a Regina considerou, mas eu agradeço muito Jordana, Jorge, Helena, Gita, Jana, Nádia, as observações que vieram aqui também no chat, vocês são maravilhosas, assim, impressionante. E vou selecionar assim, uma coisa ou outra que eu acho que vale a pena uma palavra a mais. Primeiro, para Jordana, a Regina respondeu, né? De fato, imagina, a gente vai trabalhar direito penal no Brasil e punição, né? Como é que esse seu elemento é super importante, a gente certamente vai, de alguma maneira, angular a pesquisa de modo a contemplar o elemento racial, não há dúvida, mas eu acho que é sempre importante chamar atenção, porque às vezes a gente começa a lidar com uma literatura que não está muito atenta a isso, né, e apresentá-la
como se isso fosse o horizonte da reflexão jurídica. Não é, né? A partir do momento em que juristas como Silvio, né, e outros tantos foram apresentando teoria jurídica a partir também da perspectiva racial, a gente não pode descurar disso, né? Em relação ao Jorge, falando que a gente era doutrinador, não tem nem roupa para isso, viu, Jorge? Assim, mas, de todo modo, a Regina certamente vai ser a doutrinadora por excelência desse campo, e eu apoio ela. Também, Helena, obrigado pelas considerações. Acho que, de fato, né, essa frente do direito ao cuidado é uma frente que foi pouco desenvolvida no Brasil ainda. E a gente vai certamente dialogar muito com a Laura, né, até para puxar já o ponto final da Nádia, né? Esse conceito de direito a não cuidar. Para mim, parece fundamental se a gente quiser definitivamente esconjurar essa ordem obrigacional do cuidado na perspectiva jurídica. Por isso que eu acho que ela insiste tanto. Porque eu acho que é o único jeito, é o único contrafogo possível, é afirmar uma obrigação contrária, de não fazer nessa perspectiva, né? Eu acho que, nesse sentido, gosto muito dessa obsessão dela e acho que a gente vai acabar assimilando como nossa no momento que a gente for formular as nossas ideias mais propriamente ditas, né? Já conectando com a outra pergunta da Nádia, que eu fiquei assim, bem também intrigado, né? A passagem do dever para direito correspondendo à passagem do foco do provedor para o beneficiário. Acho que o direito tem muita dificuldade de compreender a relação. A relação jurídica é uma coisa que a gente aprende na faculdade, que é estruturante para os ramos, mas ela é sempre pensada a partir das pessoas, dos polos, né, dos sujeitos, das partes. E aí, essa teoria, eu estava falando da Nedelski, né, mas tem gente colocando isso em tensão, dizendo que essa nossa concepção de sujeito sem relação é problemática. A gente fica nesse jogo de qual é o sujeito contemplado nessa perspectiva, né? Então talvez a chave esteja para pensar o sujeito jurídico do cuidado numa centralização da relação jurídica também, né? Nessa perspectiva, não sei. Mas é um trem para pensar muito. Em relação à Jana, assim, meu sonho era poder fazer uma pesquisa da qualidade da sua com nossos achados jurisprudenciais e com tudo isso, mas nos incomoda muito, a gente até falou no outro encontro, né? Eu e Regina somos juristas, que tudo que a gente não gosta de fazer é ver a lei nos livros, o processo pela sentença, mas a gente entende que nesse campo a gente vai precisar passar por esse capítulo assim meio... A gente até brincou lá em novembro, né? Fazer um vademecum do direito do cuidado, essas coisas tradicionais, para entender como é que esse trem está estruturado, né? Para depois a gente poder, evidentemente, colocar isso tudo em tensionamento e questão a partir de iniciativas como a da tese da Jana, que está incorporada, inclusive, no nosso mapa da literatura, no outro encontro, a gente incorporou não por nada que não um reconhecimento da qualidade da pesquisa. Em relação à Gita, no Lafayette, Conselheiro do Lafayette, a palavra idoso não aparece, a velhice não é um tema, aparece avô e avó em dois momentos bem pontuais. Primeiro, no dote, na discussão sobre o dote na família, a possibilidade de avô fazer o dote da noiva, e na figura do tutor, a falta dos pais. Idoso nunca foi um tema de direito privado no Brasil, nunca foi um tema de família, no sentido estrito, pelo menos não me parece. Ele é sempre pensado a partir do direito público, de direitos especiais, de direitos fundamentais, mas não é uma reflexão que apareça muito no direito de família até hoje, a menos como uma figura assim, bem pontual no direito das sucessões, em que você tem, digamos, essa coisa de transmissão patrimonial, mas não me parece, nem nesse primeiro momento, e posso estar enganado, não conheço a literatura toda, mas não é um tema que aparece nesse campo do direito de família, nessa perspectiva. E o Estado nessa história toda também, só depois. Só vai aparecer muito posteriormente uma reflexão sobre a atribuição de responsabilidades para o Estado nessa perspectiva jurídica do cuidado. Era isso, assim, se deixei de falar de alguém, enfim, mas eu amei todas as considerações e depois a gente vai continuar a conversar, eu tenho certeza. 1 minuto e meio, né? Uhum. Bom, obrigada, Pedro, obrigada, Regina. Eu acho que foi uma sessão excelente no chat, a gente tem uma profusão de elogios e comentários, foi ótimo, adoramos. Eu acho que nós estamos encerrando esse ciclo do primeiro semestre de 23 com chave de ouro.
né? Foi muito bom para a gente fazer esse exercício de, ao tempo em que a gente está começando a ter primeiros produtos, a gente ir colocando essas ideias, que a gente às vezes pensa que são um pouco alucinadas, né? E não está escrito em lugar nenhum, a gente está escrevendo, colocando sob escrutínio do nosso coletivo, né? Eu acho que é muito bom, eu acho que o Cartas tem esse ambiente amistoso, né, afetuoso e muito intenso em termos intelectuais, que eu acho que nos faz muito bem. A gente sempre, como autor, sai daqui melhor do que como a gente entrou, né? E com a esperança de que o texto fique mais animado, mais amarrado. Bom, logo vai estar no ar a gravação dessa sessão, disponibilizada, e daqui mais um tempinho a gente vai estar circulando a programação do segundo semestre, né? Eu queria agradecer a todo mundo que esteve conosco hoje, voltar a fazer o mesmo convite que eu fiz na abertura. O nosso projeto comparativo internacional vai estar fazendo agora, no fim do mês, entre 25 e 27 de maio, um conjunto de seminários para discutir os avanços dos vários países durante o primeiro ano. Um desses dias vai ser aberto, o dia 26, vai ser um colóquio aberto, onde coordenadores de cada um dos países vão estar apresentando avanços, enfim, cerejas de bolo, cerejas dos seus bolos, como a gente queira chamar. É possível inscrever, o colóquio vai operar em 2 línguas, vai haver tradução simultânea entre inglês e francês. Todo mundo é super bem-vindo, como forma de ecoar ainda mais essa discussão sistemática que a gente tem tido na equipe brasileira, junto às outras equipes. Muito obrigada a Pedro, a Regina de novo, a todo mundo que esteve aqui, e até o próximo semestre. Abraço e descansem.